Meninas, vamos para o segundo vídeo de correção, que é referente à aula de português, tá? Tipologia textual e conotação e denotação, e eu também trouxe alguns de interpretação de texto. Sempre eu vou acabar colocando interpretação de texto porque cai na prova, né? Mas aí, e eu sempre vou voltando também nesses outros exercícios. Tanto dessa matéria quanto das outras matérias, eu sempre vou acabar voltando em exercícios de matérias passadas pra gente ir fixando, porque senão quando chega lá na frente a gente esquece as coisas que a gente viu agora. Então eu vou tomar esse cuidado, tá bom? Vamos pra questão 1. Alice é alta, bonita e tem pele escura. Seu cabelo é cacheado. Seus olhos são pretos e grandes. Seu nariz é proeminente, atrevido. Sua boca está pintada com um batom muito vermelho. E seu sorriso é misterioso e encantador. Alice caminha lentamente pelos corredores do prédio, dentro de um leve vestido estampado e sobre saltos altos. O texto acima apresenta caráter. Vocês lembram, gente, da aula de tipologia textual que eu mandei essa semana passada? Esse texto, ele é argumentativo? Vocês lembram o que é um texto argumentativo? É um texto que expõe a opinião do autor e ele tenta te convencer que essa opinião dele é válida. Ele dá a opinião dele e fundamenta a opinião dele a partir de algum estudo, algum artigo, alguma coisa. Então, o autor está tentando te convencer de alguma coisa aqui? Não tá, né? Ele tá descrevendo aqui como que é a Alice. Como que ela tá ali naquele momento, né? Então, não é a letra A o nosso gabarito. B, descritivo? Sim, né, gente? Ele é descritivo, ele tá descrevendo como que é a personagem. Ela é alta, ela é bonita, ela tem pele escuro, o cabelo dela cacheado. Ela tá com um batom muito vermelho. Então, gente, o texto descritivo, ele te remete a uma fotografia. É como se fosse uma fotografia na sua mente. Imagina aí, gente, a Alice é alta, é bonita, tem pele escura. Então, assim, não tem nada acontecendo. Não é narrativo, porque não tem nada acontecendo. Apesar de ter um personagem, que é a Alice, não tem nada acontecendo. É esse texto inteiro só para descrever uma coisa, uma pessoa. Então, essa é a característica do texto descritivo. É como se fosse uma foto descrita, sabe? Porque tá parado. Ok? Então, a gente já tem nosso gabarito letra B. Expositivo geralmente é um texto informativo que explica sobre o tema. Geralmente ele vem como argumentativo expositivo, sabe? Que ele vai trazer informações sobre o tema. Então não é. Injuntivo, gente, é um texto, que orienta, que instrui. Quando um texto é injuntivo, por exemplo, um manual de instruções é um texto injuntivo, uma receita, uma guia de viagem, sabe? Que tá te orientando. Anota aí, na frente aqui do injuntivo, que é orientação. E o texto narrativo, né? Que é aquele que conta uma história para você, que envolve personagem, envolve sucessão de acontecimentos, de passagem de tempo. E não é também o caso que está acontecendo aqui. Então, nosso gabarito, letra B. Vamos para a questão 2, que eu peguei uma questão do Enem, tá? Tem uma música, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinais bonitas, eu vou. Em caras de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. É uma música do Caetano Veloso, vocês já devem ter ouvido ela, né? É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Eu até falei isso com vocês. Muitos textos, eles têm mais de um tipo nele, sabe? Tem o que predomina, mas ele geralmente vai vir com outro tipo também. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização são A. Descritivo. Sim, gente, ele está descrevendo aqui, né? Que no sol de quase dezembro, o sol se reparte em crimes, espacionar nas guerrilhas, em cara de presidente, o sol nas bancas de revista. Então, está descrevendo sim. E argumentativo? É argumentativo, gente? Ele não está tentando te convencer de nada. E ele também não está dando opinião aqui, né? Então, não é argumentativo. Aqui está falando assim, ó. Pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Não tem nada de violência urbana aqui, né? Então, não é esse o gabarito. B.
dissertativo e argumentativo, pois o enunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. Gente, ele não está apresentando ponto de vista e muito menos tentando te convencer do ponto de vista dele. Porque o dissertativo e argumentativo, ele tem essa característica de tentar te convencer a partir de argumentos. E não está te convencendo, né? Então, ó. Expositivo e injuntivo. Lembra que o injuntivo é como se fosse um manual de instrução, uma receita. Ele tem a intenção de orientar. E aqui também não está orientando nada, né? Então, não é. Por eliminação, nosso gabarito vai ser a letra D. Mas vamos ler. Narrativo. Narrativo. Por quê? Caminhando contra o vento, sem nem sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Tem personagens, né? Que é ele. Tem passagem de tempo, no sol de quase dezembro. Tem... o que mais? Enfim. Tem uma história aqui por trás, né? Então, é narrativo, sim. Porque conta alguma coisa. E descritivo, porque ele vai descrevendo por onde ele passa, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Então, ele também está descrevendo. Narrativo descritivo, pois o enunciador conta sobre as suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve. É isso, né, gente? Só nas bancas de revista, me enche de alegria, quem lê tanta notícia. É isso, gabarito letra D. Também tem a alternativa E aqui, que estava na página abaixo, e eu não tinha visto. Mas, ó, vamos ler. Narrativo, como a gente falou que ele é narrativo, e injuntivo, pois o enunciador ensina ao interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre sua própria experiência. Ele não ensina nada, né? Não está instruindo nada, então não tem como ele ser injuntivo. Então, o gabarito realmente vai ser a D, tá? Vamos aqui para a próxima. Vamos para a próxima questão. 3. Que fase da vida do eu lírico é retratada na poesia de Cecília Meirelles assim? Vamos ler a poesia. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim tão calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida minha face? Então, tá perguntando aqui em que fase da vida está sendo retratada aqui nessa poesia. É a infância, a juventude, a maturidade, a velhice. A gente já consegue ver de cara que não é a infância e nem a juventude, né? Pode ficar entre a maturidade e a velhice. Só que ele tá falando aqui, ó, eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas, tão frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa. Então, gente, como essas mãos sem força, né, a maturidade, a gente ainda tem força. E como ele tá sem força, mãos frias, então a gente tá falando aqui da velhice, tá bom? Ainda mais quando ele fala aqui, ó, tão certa, né, porque a velhice, ela é certa que vem, não tem o que fazer, né? Então, gabaritos dessa questão letra D, questão de interpretação de texto. Questão 4. Essa questão aqui, ela é da banca de vocês. Acho que essas outras também. É só essa aqui que é do Enem, né? Mas essa aqui é da banca de vocês. Está perguntando, o que atribui humor à tirinha abaixo? Então, o que causa humor nessa tirinha? Essa banca, ela pergunta muito isso, tá? Aqui a gente tem a tirinha do Garfield, né? O dono dele fala, tô entediado. Você está entediado? Pergunta pro Garfield. E o Garfield pensa, né? Não, mas continue falando que estou quase ficando. O Garfield, gente, tem essa característica que ele não fala, né? Ele é um gato. Então, sempre as falas dele, os balãozinhos dele, são essas bolinhas assim, sabe? Subindo, porque ele tá pensando. Então, isso pode ajudar em alguma coisa, né? Eu já vi algumas questões falando alguma coisa assim da fala do Garfield, enfim. Vamos ler o que tem de humor aqui, né? A resposta do Garfield no terceiro quadrinho é a letra A. Letra B. O fato do dono do Garfield estar entediado é isso que tá deixando a tira engraçada? Não é, né? Isso aqui a gente já pode tirar. O fato de Garfield viver entediado. Próxima. A pergunta do dono do Garfield no segundo quadrinho. A pergunta dele no segundo quadrinho é: você está entediado?
Não é essa aqui também que deixou o humor, né? Então ficou entre a A e a C, na minha opinião. Mas o que realmente deixa engraçado é isso, né? Ele, não, mas continue falando que eu tô quase ficando. Ele tá ficando entediado com o dono dele. Então é isso que deixa engraçado. Então a letra A é a que mais se assemelha, né? Com gabarito. Então gabarito, letra A. Vamos agora para a questão 5. O cidadão de lixo. Ao mesmo tempo, eles reclamavam de morar numa cidade suja e culpavam o governo pela incivilidade. Desenvolveu-se uma tecnologia de baixo custo para a construção de caixas d'água a partir da reciclagem das lixeiras de plástico. A notícia deveria animar os defensores do ambiente se a descoberta ecologicamente correta não se transformasse, na cidade de São Paulo, num negócio lucrativo e penalmente incorreto. Na madrugada, quadrilhas furtam as lixeiras, ajudando a sujar ainda mais as ruas. O efeito poluidor das quadrilhas é fortalecido pelos cidadãos comuns. Pesquisa realizada pela H2R, divulgada na semana passada, revela que 76% dos paulistanos admitem jogar lixo na rua, contribuindo para as enchentes e, assim, atraindo ratos e baratas. Ao mesmo tempo, eles reclamam de morar numa cidade suja e culpam o governo pela incivilidade. Essa contradição, quase cômica, revela a alma nacional e mostra a cidadania de lixo. A cidadania de lixo é a chave para entender uma boa parte dos problemas brasileiros. Uma leitura atenta ao texto nos permite dizer que ele é predominantemente argumentativo, expositivo, injuntivo ou narrativo. Vamos ver, gente. Eles estão falando aqui sobre essa cidadão de lixo, né? E ao mesmo tempo que ele afirma que a notícia deveria animar os defensores do ambiente se a descoberta ecologicamente correta não transformasse na cidade de São Paulo num negócio lucrativo e penalmente incorreto. Ao mesmo tempo que ele está afirmando aqui uma opinião, ele também fundamenta essa opinião dele com uma pesquisa, por exemplo. Aqui, ó, pesquisa realizada pela H2R, divulgada na semana passada, revela que 76% dos paulistanos admitem jogar lixo na rua. Então ele vem dessa opinião, né, falando que, ao mesmo tempo, eles reclamam de morar numa cidade suja e culpam o governo pela incivilidade. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se uma tecnologia de baixo custo para a construção de caixas d'água a partir de reciclagem das lixeiras de plástico. Então, ele dá essa opinião e reforça aqui que uma pesquisa realizada pela empresa tal, divulgada na semana passada, revela que 76% dos paulistanos. Então, ele está tentando te convencer a isso. Entendeu? Está tentando te convencer a ir nessa ideia dele. E qual característica? Essa característica, ela é para qual tipo textual? Característica de texto argumentativo, né? Que a gente viu. Expositivo expõe algumas bancas, como eu falei, né? Elas costumam cobrar isso aqui como texto dissertativo expositivo. E o expositivo, ele tem a característica de explicar o tema, né? E aqui a gente vê que tem argumentos. Ele é um texto argumentativo, porque ele trouxe os argumentos. Não é um texto injuntivo, porque um texto injuntivo, ele orienta, né? É um manual de instruções, é uma receita de alguma coisa, né? De um bolo, uma receita de alguma coisa, porque orienta como fazer. Então não tem como ser um texto injuntivo. E também não é um texto narrativo, porque não tem personagem, não tem passagem de tempo, não conta uma história, não conta alguma coisa, né? Só pode ser, então, o argumentativo. Alternativa A. Questão 6. Leia o inserto de um conto para responder as questões 6 e 7. O céu estava escurecendo rapidamente, fechado, com nuvens escuras, quase pretas, anunciando uma tempestade de trovões, relâmpagos e água pesada. Manezinho apressou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer. Tinha pegado uma carona até o trevo e agora caminhava em direção à cidade, que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Quase 1 hora de caminhada e via apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Tomaria chuva, com certeza. No máximo, tentaria se esconder debaixo de uma daquelas arvorezinhas raquíticas que se margeavam a caminho. A escuridão aumentou ainda mais, fazendo com que ele, um homem danado de corajoso,
tivesse medo do temporal e do aguaceiro que estava para vir. A partir da inferência sobre o texto lido, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao tamanho da cidade para a qual o manezinho está se dirigindo. Então, gente, qual que é o tamanho dessa cidade? Isso aqui também é uma questão de interpretação textual, tá? E a gente consegue ver aqui, ó, algumas características para a gente usar. Manezinho apressou o passo na estrada deserta, meio sem saber o que fazer. Tinha pegado uma carona até o trevo e agora caminhava em direção à cidade, que se escondia do lado de lá da pequena montanha. Então, se a cidade estava escondida atrás de uma montanha pequena ainda por cima, só pode ser uma cidade pequena, né? Até porque se fosse uma cidade grande, ele estaria chegando vendo prédios, construções bem altas, movimentação. E aqui ele também falou, quase uma hora de caminhada e via apenas a estradinha se espichando em direção ao monte de terra. Então, longe, né? Uma estradinha pequena. Então, só pode ser uma cidade pequena. Não tem como ser grande. Média e regular é uma coisa que não tem como a gente saber, né? A gente só pode saber se é pequeno ou grande. E realmente é uma cidade pequena, não tem como ser grande, senão ele teria, igual eu falei, visto prédios altos e etc. Então, gabarito letra A. O que o autor quis dizer com árvorezinhas raquíticas? Assinale a alternativa correta. Gente, raquítica quer dizer uma coisa doente, né? Atrofiada, pequena. Raquítica. Que são árvores frondosas? Não, né? A gente acabou de falar que são árvores atrofiadas, doentes. Que são árvores frutíferas? Também não. Que são árvores vigorosas? Ou que são árvores franzinas? É a que mais se assemelha, né? Com a raquíticas. Questão 7, gabarito letra D. Questão 8. O que explica o humor na tirinha abaixo? Olha aqui de novo a banca e perguntando do humor novamente. Na alternativa correta. Não sei se está dando para ler, ficou bem... A qualidade ficou ruim, né? Mas eu vou ler para vocês. A mãe do Franjinha fala com ele. Franjinha, já falei para você, o lugar de cachorro dormir é lá fora. O cachorro do Franjinha tá dormindo com ele aqui na cama, né? Aí na segunda tirinha a gente vê o cachorro dormindo lá fora na cama e a mãe fala, você não entendeu direito. Então onde que tá o humor? O fato de o cachorro estar dormindo na cama com o Franjinha, é isso que é o humor? Não, né? Não é o que representou o humor da tirinha no geral. Então, não é a letra A. A mãe de Franjinha não aceitar o cachorro dormir na cama com o filho, isso também não é engraçado, não é o que deixa a tirinha com humor, né? Então, também não é. Opa, também não é essa aqui. Franjinha colocar a cama do lado de fora de casa pro cachorro dormir. Isso é engraçado, né? E a última é o cachorro ir dormir do lado de fora do quarto. Aí a gente consegue ver que realmente é a alternativa C. Porque o cachorro ir dormir do lado de fora do quarto também é engraçado, né? Mas o cachorro não foi sozinho dormir pra fora. O Franjinha colocou ele lá fora com a cama. Então, Franjinha colocar a cama do lado de fora da casa para o cachorro dormir. Não era isso que a mãe queria, né? A mãe queria que o Franjinha pegasse o cachorro e colocasse pra fora. Não junto com a cama. Então, isso, o que gerou humor é aqui na alternativa C. A 9. Identifique o sentido denotativo ou conotativo de cada uma das seguintes frases, utilizando para tal as iniciais das palavras, sendo denotativo D ou conotativo C. Vocês lembram o que é denotativo e conotativo, que a gente viu na aula passada? Conotativo vai depender do contexto e denotativo do dicionário. É só vocês olharem também a primeira letrinha, né? Denotativo começa com D, dicionário também. Conotativo com C e contexto também. Então dá pra gente pegar assim pra gente não confundir, tá bom? Vamos treinar agora. O meu filho é meu espelho. Vocês acham que o filho da pessoa realmente é um espelho de acordo com o dicionário? Claro que não, né? Então, se não é de acordo com o dicionário, é de acordo com o contexto. Ela quer dizer que o filho dela é muito parecido com ela, né? Quando ela olha no espelho, ela vê ela mesma. Então, se o filho dela é o espelho, é porque o filho é parecido. Então, C. Quebrei o espelho do roupeiro. Ela quebrou o espelho, né? Denotativo, de acordo com o dicionário. A gente consegue entender que é o denotativo mesmo.
Este jovem tem um coração de ouro. Coração de ouro, gente, não tem como uma pessoa ter um coração de ouro de acordo com o dicionário, né? Todo mundo tem um coração normal. Então, o que ele está dizendo é que esse jovem é uma pessoa bondosa, né? Quando fala coração de ouro, lembra que o conotativo, ele depende do contexto, ele é mais usado nessa questão poética, mais romântica. Você tem um coração de ouro conotativo. C. O rosto fica no coração da baixa. Aqui rosto fica um pouco estranho, né? Mas eu acredito que rosto, como tá com R maiúsculo, seja um lugar. Aí eles falam, fica lá no coração de tal lugar. Sabe quando você fala assim, fica no coração da cidade. Então, não fica realmente, né, gente, no coração. A cidade, um local, um lugar, essa baixa, não tem coração de verdade. Então, também é C. Ok? Meu pai fez um transplante de coração. Denotativo, né? Tranquilo, coração, o transplante de coração humano, um órgão, né? Denotativo. E era um lindo jovem com 20 primaveras. Quando a gente fala das primaveras das pessoas, né? Isso aqui é conotativo. Na primavera, a natureza renasce. Isso aqui é denotativo, né? Porque realmente na primavera a natureza renasce. Porque não é na primavera que floresce, tudo mais. Então, também denotativo. O leão é o rei da selva. Gente, na zoologia, né, no estudo dos animais, o leão, ele não é o rei. Leão, não tem jeito de leão ser rei. Vocês acham que tem como leão ser rei? Não tem, né? Então, quando fala que o leão é o rei, a gente está falando de conotativo. Depende do contexto. Se for numa historinha de criança, pode até ser, né? Às vezes a gente brinca com fala que o leão é o rei, mas não tem jeito de leão ser rei, porque esse negócio de rei, quem inventou foi os humanos, né? Para os animais não existe isso. Então é conotativo. Aquele malvado é um leão. Também conotativo, né, gente? Porque quando você fala que uma pessoa é um leão porque ela é brava, se for nesse sentido da frase, né, aquele malvado é um leão. Se a pessoa estiver falando realmente do leão, aí é denotativo, né? Ela estiver lá num zoológico e falar assim, aquele malvado é o leão. Mas eu vi que essa frase, ela é como se fosse falando de alguém. Aquele malvado é um leão. É conotativo, uma pessoa não é um leão de verdade, né? Atiro os olhos ao mar. Não tem nem o que dizer, né, gente? Conotativo. Atirou a bola à trave. Denotativo. Pode facilmente tirar uma bola à trave, né? A trave do gol, por exemplo. O sol esconde-se atrás da montanha. Gente, o sol ele não se esconde, né? Essa esconde-se. O sol não se esconde, ele se põe. Conotativo. Ela disse uma montanha de asneira. Ela não disse uma montanha, né? Dificilmente. Conotativo também. O ouro da loja foi roubado. Gente, essa frase, ela vai depender... Quando ela é conotativa, ela depende do contexto, né? Como a gente tá lendo a frase, assim, solta, a gente consegue dar uma atribuição ou outra, mas depende muito do contexto. Se essa loja realmente vender ouro puro, aí ela é denotativa. Se foi roubado o ouro, né? A barra de ouro puro lá. Agora, se for roubado, por exemplo, um colar de ouro, um anel de ouro, que não é o ouro em si, é conotativo também, tá? Pedro nadava em ouro. Conotativo, né, gente? Pedro provavelmente é uma pessoa rica, que é quando a gente usa essa frase, né, pra falar que a pessoa rica, ela nada em ouro. Não gosto nada de sapos. Tranquilo, né? Denotativo, a pessoa não gosta de sapo. Deu pra entender? A gente trouxe vários aqui só pra gente ir fixando o que é denotativo e o que é conotativo. Mas é igual eu falei, só vocês lembrarem. Conotativo começa com C, depende do contexto. Denotativo começa com D, é a mesma coisa do dicionário, é a palavra no sentido literal. Ok? Aí, quando depende do contexto, pode ser que a sua opinião não seja igual à minha, por exemplo, nessa do ouro. Enfim, teve acho que outra também.
Mas eu espero que tenha dado para entender. Aí tem mais aqui, ó, não tinha visto. Engolir sapos é difícil, mas acontece. A gente não engole sapos, de verdade. De acordo com o sentido do dicionário, a gente engolir sapo é impossível, né? Então, nessa frase aqui, eu entendi que está dizendo que às vezes a gente engole alguma situação, né? Alguma coisa que alguém fez com a gente. E aí, conotativo. Você é mau, tem um coração de pedra. Também conotativo, né, gente? A pessoa ela pode ser mal do jeito que for, que o coração dela não vai ser literalmente de pedra. Isso depende do contexto, ok? Vamos à questão 10. Sobre a conotação e denotação, podemos afirmar exceto. A conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura. Vamos ver que conotação, gente, começa com C, então contexto. É realmente usado na linguagem poética, na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de música, anúncios publicitários, entre outros. Certinho, gente? Quando fala de conotação, anúncio publicitário, sempre é conotação. Linguagem poética, no cotidiano, a gente usa muito essas frases aqui no cotidiano, né? Então, como tá pedindo exceto, não vai ser essa questão, porque essa questão que tá certa. B. Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados dependendo do contexto da enunciação. Gente, denotativo, lembra, começa com D, vem de dicionário. Então, não vai depender do contexto. Denotativo é direto aquilo, literalmente aquilo. Então, se está pedindo um exceto, o gabarito vai ser a letra B, tá bom? Mas vamos ver as outras. Os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidade e metáfora. Exatamente isso, né, gente? A denotação, ela tem a ver com o dicionário, lembra? É aquilo literalmente que está no dicionário. Então, ela vai passar a mensagem clara, objetiva, livre de ambiguidade e metáfora, né? Igual, por exemplo, essa aqui que a gente viu que é a conotação. Você é mau, tem um coração de pedra. Isso aqui não vai ser usado em textos não literários. Em um texto, por exemplo, um artigo científico, você não vai usar essa frase aqui. Você vai usar frases de denotação, ok? Se essa aqui tá certa, a gente tá pedindo a exceto, então não vai ser essa aqui mesmo. A conotação e a denotação são variações de significado que ocorrem no signo linguístico e que, por sua vez, é composto de um significante, letras e sons, e de um significado, conceito e ideia. É isso mesmo. Conotação, vamos lembrar, depende do contexto. Denotação depende do que... Depende não. É aquilo literalmente que está no dicionário. São variações de significado que ocorrem no signo linguístico. É isso mesmo. Certinho. Se está pedindo a incorreto, então não vai ser essa, gabarito letra B. Vamos para a questão 11 aqui. Gente, essa tirinha ficou muito ruim para ler, né? No celular, parece que eu tinha aberto no celular e tava tranquilo. Mas aqui tá bem ruim. Se para você estiver ruim também quando acontecer isso, gente, pode pular ou pode me avisar. Mas eu vou me atentar mais, tá bom? Questão 11. Vamos ler a tirinha. Você vai comer asfalto no 5º período. Babaca. Fique esperto. Entendeu? Ótimo, estou morto. 5º período. Estudo em estado de ameaça terrorista, igual a uma aula de educação física. Então, essa foi a tirinha. Entre as finalidades da conotação estão a expressividade e a afetividade, positiva ou negativa, que transmitem. Analisando as falas das personagens, assinale a alternativa que contém as expressões utilizadas em seu sentido conotativo. Então, nós vamos assinalar o que está no conotativo. Você vai comer asfalto. Isso aqui é conotativo, né, gente? Porque ele não está dizendo que ele vai literalmente comer o asfalto, né? A palavra em asfalto no dicionário, a gente sabe o que é e não é comestível. Então, ele não é no sentido denotativo. Estou morto. Ele não está morto, literalmente morto, né? Ele quis dizer que ele está ferrado, né, por conta dessa ameaça que ele sofreu aqui. Então, essas duas frases, elas estão no sentido conotativo. O nosso gabarito literário, mas vamos ver as outras. No 5º período, seu babaca. Essa frase aqui, isolada, né, no 5º período, seu babaca, ela não quer dizer nada. E você vai comer asfalto, a gente viu que é conotativo, mas como essa aqui não é, então a questão está eliminada. Ameaça terrorista também não é conotativo e aula de educação física também não é conotativo, denotativo, né?
Ameaça terrorista e estou morto. Estou morto a gente viu que é conotativo, mas ameaça terrorista não é, então questão eliminada. Então, gabarito letra A. Gente, português foi isso. Trouxe questões de interpretação de texto, questões de conotativo e denotativo e tipologia textual, que foi as matérias que a gente viu. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.